Não me mata não, só deve na minha costa, sei lá. Por favor, Matheus. Acabou. Não é rápido, dá-lhe ela pro mato aí, dá-lhe. Olha. Vamos. Olá, minhas deusas e deuses do Olimpo, eu espero que vocês estejam bem. Aqui é a Cris Nunes e sejam todos muito bem-vindos ao canal Doc Criminal. Pessoal, conto com a ajuda de vocês logo agora no início do vídeo, deixando aquele like, porque assim o YouTube entrega para muito mais pessoas o nosso conteúdo aqui dentro da plataforma. Também te convido, se caso tu ainda não é inscrito, se inscreva e entre para essa comunidade maravilhosa. Por aqui nós temos os melhores inscritos e os melhores comentários. Ativem o sininho de notificação, verifiquem se está ativo para todas as notificações, porque assim tu fica por dentro de tudo que rola por aqui. Agora, dado todos os recados da missa, vamos para o caso? A Lenita Silva da Silva, ela é filha da dona Silvana Mota, que tinha mais filhos. Porém, os dois guris dela acabaram ali morrendo em meio a um mundo criminoso. A adolescente Lenita, com 14 anos, não morava com a mãe dela, e sim com a avó. Elas residiam no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus, do estado riquíssimo do Amazonas. No mesmo bairro moravam também outros familiares. E a Lenita, ela era uma neta carinhosa, presente na vida dos familiares e possuía alguns amigos naquela localidade. Ela era conhecida por moradores, afinal ela se criou ali, né? E apesar de, em casa, ela ser muito prestativa e ter um comportamento que a família via como normal, as pessoas que a conheciam tinham uma visão um pouco diferente. Conforme relatado pelo jornal Holofote, os moradores diziam que a Lenita, ela sempre estava ali envolvida com fofoca, confusão, discussão, brigas e cometia, assim, alguns delitos. Apesar de pouca idade, né, 14 anos, ela já tinha aí uma tatuagem no braço, gravado o nome do irmão Fernando, um desses que acabou perdendo a vida em meio criminoso. E embora com boa base, né, em casa, com exemplo do perigo que é ter envolvimento nesse submundo, ainda assim, segundo a polícia informou, ela teria um vínculo com pessoas ligadas ao crime organizado. O jornal A Crítica disponibilizou em suas matérias que Lenita tinha um namorado. O nome dele é João Matheus Souza Samento, com 19 anos na época. A família e nem amigos tinha conhecimento desse envolvimento da Lenita com o João Matheus. Embora ele não tivesse passagem pela polícia, ele era ligado, né, a um grupo criminoso local. E ele tinha ao redor dele pessoas com uma base de ruindade bastante significativa, um desses conhecidos com passagem pela polícia. Naquele período de 2020, segundo a polícia, havia naquele bairro muita disputa de território entre facções. E o problema ele se dá por conta de um dos amigos da Lenita. Ela tinha um amigo inseparável, que era o Samuel Nogueira Ferreira Filho, com 23 anos, algumas fontes apontam aí para 22 anos, mas esse guri aí, o Samuel, ele tinha um apelido de Bola 8 e segundo ainda o jornal Holofote, não era provado que esse guri, né, que o Samuel fosse algum integrante do meio criminoso. Ele era um morador comum, buscava por oportunidade de vida, mas o fato é que a Lenita e o Samuel tinham um vínculo tão forte como amigos que eles praticamente se tratavam como irmãos, e um cuidava do outro. Naquele período de 2020, o Samuel ele passava por maus bocados. Estava preocupado, desempregado, e aí surge uma oportunidade para ele trabalhar numa pizzaria lá no mesmo bairro onde ele morava, no Compensa, porém no Beco Pantanal. E facilitaria muito para ele trabalhar nessa pizzaria. Ele ficou animado, acertou tudo e saiu de casa empolgado
para o primeiro dia de trabalho, ainda na noitinha do dia 4 de maio de 2020. E aí ele seguiu ali nas horas que decorreram, né, trabalhando junto com os outros colegas naquele estabelecimento. Em torno das 11 da noite, entra 6 homens armados, invadem essa pizzaria, esse estabelecimento local, e segundo a mídia jornalística Holofote, o alvo seria o pizzaiolo Júlio Rodrigues da Silva, que este, infelizmente, né, acabou ali sendo executado dentro do próprio estabelecimento. Um outro alvo seria o Victor da Silva. Só que o Victor ele foi alvejado, ficou ferido, mas não foi a óbito. Já o Samuel, que estava ali trabalhando, né, no primeiro dia de trabalho dele, acabou sendo executado e morto ali mesmo. Fora eles, mais 4 pessoas ficaram feridas. E a morte do Samuel, no primeiro dia de trabalho, né, ficou muito em evidência. Todo mundo ficou com pena, assim, né, porque ele estava dando um novo rumo na sua vida. Então, todo aquele histórico dele chamou muito a atenção dos moradores, a galera ficou com muita pena. E aí a polícia alegou, inclusive, que o crime ele foi motivado por disputa de facções que tentavam tomar a área, né, que era de intenso tráfico na rua 28 de agosto. A Lenita, muito abalada com a morte do amigo, utilizou a sua página na rede social Facebook para fazer uma postagem lamentando o ocorrido, dizendo o quanto, né, estava sentindo a dor da perda do amigo por conta do grupo criminoso. A mídia jornalística Holofote afirmou ainda que a revolta da adolescente se dava pelo fato de ver o amigo, que era inocente, até então nunca foi provado nada contra ele, né, sendo morto em uma emboscada atribuída ao Comando Vermelho. Segundo as palavras dela, era isso. Com o passar dos dias, a Lenita ela fazia postagens em suas redes sociais com xingamento contra o grupo, a revolta dela rompia os muros da internet e comentava de modo direto ali com algumas pessoas que moravam na região, contando a eles o quanto ela repudiava o Comando Vermelho, dizendo ainda que seria defensora do FDN, que é a facção Família do Norte, e segundo ela, eles vingariam a morte do amigo Samuel. Essas falácias acabam parando no ouvido de algumas pessoas ligadas ao Comando Vermelho, que fica sabendo também de um dos insultos da Lenita, que ela se referia ali a um nome bem feio. Para o CV, ela chamava assim de CVCU, tá? É assim que ela chamava. E foi diante desse conjunto de ações da Lenita por conta da dor de luto do amigo e esse leva e traz de informações que a leitura feita por criminosos é que o luto teria virado uma provocação. E não se demorou nada para que a Lenita passasse a ser ameaçada. E ela, por sua vez, começou a ficar em desespero, chegou a comentar com uma amiga que, se caso ela desaparecesse, que divulgassem as suas fotos na mídia, porque teria lhe ocorrido alguma coisa. E ela já, de certa forma, dava atribuição ali, né, ao grupo criminoso, que ela atacava sabendo que em algum momento ela seria atacada também. Nos últimos dias, ela acaba comentando isso também meio familiar. Aí chega a noite do dia 23 de maio de 2020, 19 dias depois da morte do amigo Samuel, ela recebe uma mensagem via Facebook, ali pelo Messenger, do João Mateus, né? O guri que ela então teria ali um relacionamento. O João Mateus a convida para irem a uma festa que ocorreria em uma chácara no bairro Tarumã. Para a polícia, que esclarece a ocorrência posteriormente, informa que o João Mateus, como tinha ligação com ela, com a adolescente, a Lenita, foi usado de alguma forma para atrair a adolescente, usando de uma mentira para convencer ela a sair de casa, porque na verdade não tinha festa nenhuma. E a Lenita, que acredita no convite, ficou muito empolgada para ir à festa, principalmente em companhia do João Mateus, que talvez ela nutrisse ali algum tipo de sentimento, então ela aceita esse convite. E para sair de casa, ela informa a avó que
amava essa neta demais, tá, gente? Essa avó amava a Lenita. E ela conta pra avó sobre a festa que ela queria ir, que ela recebeu um convite, mas acaba ali usando também de um argumento para poder convencer essa avó que a pessoa que a convidou a ir à festa era uma pessoa de confiança. Então a avó não precisava se preocupar. Adolescente ainda, com a ideia de se divertir, convidou mais 2 amigos para irem com ela a essa festa. Porém, esses 2 amigos recusaram ir junto com Lenita, justamente porque quem a convidou não era alguém que eles conheciam, eles nunca viram, não tinha contato algum, então eles dizem que não vão, mas a Lenita, convicta de ir à festa, decidiu que iria sozinha mesmo, né? Sozinha não, né? Porque ela ia acompanhada do João, mas vocês entenderam. Sozinha sem a companhia de amigos mais próximos. E o que acontece é que uma das fontes jornalísticas dizem que a Lenita, ela se arruma e espera o João Mateus na casa da avó dela. Outras fontes já dizem que ela, depois que se arruma, vai para casa de uma amiga, espera nessa casa a chegada do João Mateus, que prometeu ir buscá-la. Agora, independente da casa que ela estava, se sabe que era em torno das 9 horas quando ela envia uma mensagem via Messenger para o João Mateus, informando que estava arrumada e citando ainda, né, o local certinho ali da casa para ele ir buscá-la. Foi aí que o João Mateus Souza Sarmento lê a mensagem e, junto com o Eric Anderson Muniz Castro, 30 anos, vulgo DR, tá, gente? E esse DR é em referência a Derek Rafael, um outro nome eu acho que ele usava, enfim, ele tinha passagens pela polícia, tanto o DR quanto o João Mateus, eles se acomodam ali no banco carona do veículo Gol Vermelho, que era conduzido pelo Cleandro Vasconcelos Viana, este 29 anos, conhecido popularmente como Barba. 3 se direcionam até o bairro Compensa. A Lenita, ao avistar o veículo que a aguardava, para sair da residência se numa boa e não gerar nenhum tipo de preocupação, porque não era o que ela queria, né? Acaba informando ali que chegou o Uber que teria sido enviado a buscar ela para ir até a festa na chácara. E foi assim que ela partiu do local. Com o carro em movimento, a Lenita passou a ser questionada sobre suas falas em respeito ao grupo criminoso CV. O celular que ela usava foi-lhe retirado. E depois disso, houve ali uma breve discussão que vira a agressão dentro do carro. Na sequência, a ideia foi literalmente executar Lenita, a adolescente de 14 anos. E para isso, o carro segue em direção à região do ramal da Praia Dourada, em Turumã, um trecho afastado o suficiente para agir sem que houvesse testemunhas. E é nesse ponto que, segundo a denúncia, eles teriam parado o carro, todos descem e começa ali o total desespero da Lenita. Não é esclarecido qual deles passa a filmar, mas alguém filma aquela ação que se seguiria dali em diante. O que ficou visível o quanto a Lenita estava tomada de pânico e vulnerabilidade. O que ela ia fazer contra 3 homens adultos? A adolescente implorava por sua vida, pedia perdão até que eles pudessem assim bater nas suas costas, mas que não a matassem. Agora, toda essa aflição a gente sente muito mais quando se tem o áudio, pelo menos, né? Porque o vídeo não tem como eu colocar aqui para vocês. Mas eu deixo o áudio para que vocês entendam um pouco melhor o contexto do desespero dessa adolescente. Eu vou te dar um cara firmeza, Matheus. Vai dar um cara firmeza, tira a mão aqui. Matheus, por favor. Me dá meu celular, Rafael. Vai jogar pro mato aí, coisa logo rápido, mano. Matheus, não me mata não, só dá na minha costa, sei lá. Por favor, Matheus. Tá bom, Mano, é rápido, dá ela pro mato aí, dá-lhe. Olha. Bora. Depois disso, o carro dá partida com os envolvidos. E aí o João Mateus exclui a conta dele do Facebook para que assim não deixasse rastros quanto à sua ligação com Lenita naquela noite. Em pouco tempo depois, o corpo é encontrado, exatamente 11 horas da noite, na rua Carlota Bonfim. É onde essa pessoa que encontra o corpo entra em contato com a 20ª Companhia Interativa Comunitária, que foi acionada e posteriormente repassa a informação para o Centro Integrado de Operações de Segurança. A equipe vai até o local e é confirmado
que a adolescente não tinha vida. O corpo, com vários tiros, deixava claro uma pista para a polícia: possível execução do Tribunal do Crime. A área isolada e o corpo enviado ao IML. Ainda naquela madrugada, do dia 24 de maio de 2020, a família teve conhecimento da morte de Lenita e do corpo encontrado. Dona Silvana, a mãe da Lenita, sabendo que perdeu a filha, se direciona à delegacia especializada em homicídios e sequestros. E lá, ela presta o depoimento com o que sabia naquele momento, o trajeto que a filha disse que faria, os horários aproximados e informações que amigos, testemunhas teriam contado à família. E o que vem depois disso é o silêncio e a dor, né? Porque a família e pessoas próximas se despediram da adolescente com uma violência urbana, assim, praticamente escancarada, né? A avó da Lenita ficou bem abalada, gente, e para dar seguimento à vida dela foi muito difícil, né? Precisou ela ali juntar o que sobrou para dar continuidade em sua rotina. A investigação avançava aos poucos a partir dos relatos e passa a se fazer um pouco mais presente no bairro da Compensa, em busca de informações. A polícia não deixou claro como o procedimento ao acesso do celular da Lenita, mas eles informaram, quando eles fazem esses estudos no telefone, eles acabam descobrindo as conversas que ela teve com o João Mateus e observaram que o guri desativou a conta na rede social logo depois que ocorreu o crime. E aí chega dia 2 de junho de 2020, João Mateus Souza Sarmento, ele se apresenta na sede da delegacia com advogados. Aponta o Eric Anderson Muniz Castro, DR, também conhecido como Derek, né? Este sendo então responsável pela execução da Lenita. O delegado Charles Araújo, que estava à frente das investigações, ouviu João Mateus, que ainda apontou como responsável o Cleandro Vasconcelos, o Barba, e depois desses esclarecimentos, o João Mateus ele foi liberado, ou seja, ele não fica preso naquela ocasião. O vídeo da execução, gente, ele foi vazado. A polícia ela teve acesso e ficou claro ali, né, que alguém se referia a Rafael e também um outro nome, fica bem evidente, é o do Mateus. Agora, quando as pessoas em massa, eu quero dizer, têm acesso a este vídeo, se datam ali pelos dias 13 e 14 de junho de 2020. É onde esse vídeo ele espalha no Brasil inteiro, se tornando um dos conteúdos gore mais assistidos. Ali estava os últimos momentos de Lenita da Silva implorando por sua vida. E esse vídeo, infelizmente, cai aí nas mãos dos familiares que entraram em choque. Dia 30 de junho de 2020, a Justiça expede um mandado de prisão preventiva em nome do Cleandro Vasconcelos Viana. Mas naquele momento a polícia não o localiza. Depois, quando chega 18 de setembro, que é expedido o mandado de prisão preventiva contra o João Mateus Souza Sarmento, que também não é encontrado. Logo sai o mandado de prisão para o DR. É quando chega no domingo do dia 25 de outubro de 2020, a polícia consegue capturar e prender o Eric Anderson Muniz Castro, que é o DR. E aí no dia seguinte, 26 de outubro, a polícia divulga as imagens do João Mateus e do Cleandro para que a população ajudasse, né, a encontrá-los, que poderiam fazer a denúncia no 181. Isso porque os dois eram considerados aí foragidos. A ação, ela surtiu efeito, sim, no dia 27 de outubro de 2020. Alguém liga, né, para a polícia, possibilita a equipe a localizar os dois no bairro Tarumã, tanto João Mateus quanto o Cleandro, que foram presos. E naquele dia ainda, a polícia realiza, no período da tarde, uma coletiva de imprensa para apresentar o balanço das prisões, detalhar a motivação, que tinha uma ligação quanto à guerra de facções. Isso porque, gente, o caso da Lenita, ele ganhou grande força, principalmente no meio da mídia. Muita gente assistiu o vídeo, muita gente indignada por conta da morte da adolescente. E o requinte de crueldade, e a delegada Marília Campelo, ela relatou que a decisão da execução da Lenita se deu dentro do carro. Ou seja, não foi o mando de alguém dentro do grupo com grande nome que
então ordenou aquela morte. E embora a polícia apresentasse, né, toda a versão investigativa, bem como feito a prisão dos envolvidos, um tempo depois, o João Mateus ele passou a responder pelo crime em liberdade. Passa quase 3 anos, quando chega 12 de junho de 2023, às 10h30 da manhã, se inicia o julgamento popular na 2ª Vara do Tribunal do Júri. E durante o interrogatório, o João Mateus afirmou que quem foi autor dos disparos foi o Eric Anderson, o DR. Ele nega essas acusações, ele disse que não foi ele quem executou a Lenita. Já por parte do Cleandro Vasconcelos Viana, o Barba, como era conhecido, e apontado como responsável por conduzir o veículo, este negou qualquer envolvimento naquele crime. Até que o julgamento se encerra às 11 da noite. Houve a leitura da sentença, que decidiu sentenciar o Eric Anderson, que foi condenado pelo homicídio qualificado, com agravantes de motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e ele recebe uma pena de 28 anos de prisão. Só que naquele momento da sentença foi destacado que o Eric já possuía uma condenação anterior de 17 anos e 6 meses por um outro processo, o que levou o magistrado a ordenar o início imediato de cumprimento de pena em regime fechado, né? E aí chega a vez da sentença do João Mateus Souza Sarmento. Ele foi condenado, sim, a 21 anos de prisão, porém, ele recebe o direito de recorrer à sentença em liberdade por decisão do magistrado James Oliveira dos Santos, que presidiu o Tribunal do Júri. E isso se dá por conta de que o João Mateus ele já respondia ao processo em liberdade. Já o Cleandro Vasconcelos Viana, o júri optou pela absolvição e a tese da defesa foi a insuficientes na participação do homicídio. E foi por isso que os jurados votaram para sua liberdade jurídica quanto a este caso. A família, obviamente, não se agradou nada dessa condenação, mas a vida se seguiu. Segundo o jornal Amazonas, o João Mateus, ele deu continuidade à vida dele normal, trabalhava em um estabelecimento comercial da região do bairro Lírio, zona oeste de Manaus, até que na terça-feira do dia 2 de dezembro de 2025, ele foi preso. Isso porque ocorreu ali uma ação que foi conduzida após o levantamento da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar. No momento da abordagem, o João Mateus, ele tentou fugir por uma das saídas do local ali, né, onde ele trabalhava. Mas ele foi perseguido pelos policiais e alcançado na rua Criciúma, ainda no bairro Lírio. E após a captura, ele foi entregue à Superintendência Regional responsável então pelos procedimentos, né, que dariam início ao cumprimento da pena determinada pelo Tribunal do Júri, que considerou o homicídio qualificado e impossibilitou qualquer chance de defesa da vítima. E essa é a última atualização que eu tenho a respeito deste caso. Ou seja, eu não sei informar para vocês se o João, de fato, agora, nesse momento, está preso, se ele responde em liberdade, como que está sendo. Por fim, o que eu posso dizer para vocês é que o Tribunal do Júri ele faz aquilo que a Justiça pode fazer dentro de um processo, né? Olhar as provas, ouvir as versões e decidir. E aqui vem a parte que incomoda e que precisa incomodar mesmo, né? Porque o guri atraiu essa vítima sabendo o risco que ela corria. Mas no fundo, quem está dentro do crime sabe que é melhor obedecer quando se está envolvido com essa galera do mal. Até porque, se ele não obedecesse, sobraria até mesmo para ele, que poderia ser interpretado como alguém que não queria colaborar com o grupo do qual ele tinha contato. Contudo, respondeu ele em liberdade e depois do julgamento, voltou para as ruas e agora a gente não sabe quanto tempo esse cara fica preso. Em cada caso como esse, é importante lembrar de uma coisa: com ou sem condenação, nada desfaz a morte. Sentença não devolve a filha de ninguém. E o direito ele tem suas regras, mas a dor não tem. Então, por isso,
a importância de garantir que adolescentes fiquem longe de pessoas ligadas a grupo criminoso, como eu sempre digo aqui. E essa gurizada, infelizmente, não tem noção do perigo. E é aí que entra a família, que precisa dar a proteção real, mas nem sempre consegue, porque muitas vezes também é desamparada pelo Estado. E se faz necessário ter uma escola forte, comunidade segura, polícia que previne e não só investiga depois que a coisa aconteceu. Quando uma guria de 14 anos ela vira alvo, a tragédia não é só individual, não é só dela, é coletiva. Porque nesse meio tem sim adolescentes que nem fizeram nada e são mortos. É o retrato da violência que parece organizar a vida social, o que jamais devia acontecer. E tudo isso acontece por falta de pulso de todas as partes. Mas para acabar com esse mal, que só cresce nesse país, é preciso de muita disciplina, consciência e principalmente de um governo que se importe, de políticos que, independente de partido, tenham empenho para acabar com essa maldição que infelizmente se faz presente na sociedade. Me conta o que tu pensa a respeito desse caso. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e que o universo nos abençoe.